No capítulo 6 de Isaías, diz assim: a visão de Isaías e o seu chamamento. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Aqui a Bíblia ela faz questão de enfatizar no ano em que morreu o rei Uzias. Provavelmente Uzias era tio de Isaías. E a Bíblia enfatiza que antes do capítulo 6, Isaías era um profeta do qual profetizava para reis, pessoas da alta cúpula, chamado também de sangue azul. E mesmo assim, o seu ministério ainda não fora sido confirmado, mesmo diante de tantas revelações, de tantas manifestações divinas da parte de Deus a respeito de Isaías, e através dele, para transmitir a mensagem, a profecia da parte de Deus, o ministério dele, mesmo assim, precisava de um toque especial da mão de Deus, trazendo para o português bem claro aqui. E no versículo 6, a Bíblia fala que ele teve um encontro com Deus no templo, aonde ele viu serafins deste mesmo ano. Acredito que ele coloca em seu coração o desejo de ir, de estar no templo. E ali o Senhor ele se manifesta na vida do profeta, aonde ele viu serafins, trazendo para o nosso entendimento, os serafins é uma classe especial de anjos, que no hebraico quer dizer seraf, que significa seres que ardem em fogo. E outro detalhe importante é que nós só vemos a Bíblia falar dos serafins aqui neste capítulo, que é o capítulo 6 de Isaías. Não vemos em nenhuma outra parte da Bíblia Deus falando, ou alguém falando a respeito desses anjos. Mesmo eles sendo seres angelicais da alta cúpula celeste, a Bíblia fala que eles tinham 6 asas, e com 2 asas eles cobriam o rosto. Por quê? Porque mesmo eles sendo esses seres que ardem em fogo, eles não podiam olhar para Deus, porque se algum embaixo na terra, no céu, em todos os lugares das esferas terrestres, consegue olhar para Deus. Teve um homem na Bíblia chamado Moisés, que pediu para o Senhor mostrar para ele a sua glória. E Deus disse para ele: você não me verá a minha glória, porque homem nenhum viu a minha glória e permaneceu vivo. Se nós formos ver, antes de Moisés teve Jacó, que ele lutou com um homem, e a Bíblia diz que ele prevaleceu, e foi preciso aquele homem tocar na coxa de Jacó para poder ele o soltar. E Jacó não queria soltar, e disse para o anjo, para aquele homem: eu só solto você depois que você me abençoar. E ainda teve a audácia de perguntar o nome do homem. E ele disse: por que perguntas o meu nome, visto que é maravilhoso? E ali
Deus trocou o nome de Jacó. Não te chamarás mais Jacó. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17: quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. O nome Jacó fazia parte de uma velha criatura, de um homem que havia passado 20 anos trabalhando para o seu tio Labão, né? E ali ele passa por um processo de purificação, de restauração. E Deus vê dessa forma, né? Antes de nós mesmos vermos Deus, ele vê Jacó dessa forma e decide mudar o seu nome, muda o seu nome para Israel. Moisés, quando pediu para Deus para ver a sua glória, Deus passou toda a sua bondade diante de Moisés e colocou a sua mão sobre Moisés numa penha. Aleluia. E Moisés viu Deus de costa, porque homem nenhum na terra, muito menos anjos, conseguiu olhar para Deus e permaneceu vivo. Mas vamos aqui contextualizar essa passagem bíblica da qual Isaías teve a visão. A Bíblia fala também, o segundo ponto, é que com duas eles cobriam os pés, os serafins. Trazendo para o nosso entendimento, sabemos que a parte mais impura para os judeus são os pés. Lembra no capítulo 13 de João, do qual o Senhor Jesus naquela ceia, ele se despe, né, das suas vestes, e ali ele pega uma bacia com água e começa a enxugar os pés dos discípulos. E ele foi enxugando de um por um, né? E quando chegou para enxugar, molhar e enxugar os pés de Pedro, ele falou, Pedro olhou para Jesus e disse: Senhor, de forma alguma o Senhor lavarás os meus pés. E Jesus olhou para ele: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro olha novamente para o mestre e diz: Senhor, não somente os pés, mas lava o corpo todo. Está precisando. Ele falou: não, basta. O homem, quando ele toma banho, todo o seu corpo está limpo. Somente os seus pés ficam sujos. Por quê? Porque eles estão mais próximos ali da terra. Caminha de um lado para o outro. É mais fácil de pegar a poeira. E outra coisa interessante é que toda vez que você chega na casa de um judeu, o anfitrião ele tem uma bacia com água já na porta, ou pede para o seu servo pegar essa bacia, e ali ele molha os pés dos convidados, né, e enxuga com um pano. Se ele não tiver esse servo, ele vai pedir para a sua esposa. Lembramos também que no capítulo 2 de João, em Caná da Galileia, onde existiam ali 6 metretas, e cada metreta cabia 470 litros aproximadamente. E aquelas metretas, né, estavam todas vazias, porque os convidados eles haviam enchido o local, né? Estava completamente lotado o local onde eles estavam, e aquelas metretas eram utilizadas para as purificações dos judeus, e havia acabado totalmente a água, porque ali os servos, serviçais do casamento haviam lavado os pés dos convidados, enxugado, e havia acabado a água que havia ali dentro daquelas vasilhas ou barris, seja como for. Então, para que, trazendo ao nosso entendimento, com duas eles cobriam os pés, porque os pés é uma parte impura, é uma parte suja que precisa ser purificada. Lá em Êxodo, conta a história de Moisés também, quando ele teve um encontro com Deus lá na sarça, onde o fogo queimava a sarça, mas a sarça não era consumida pelo fogo.
Aleluia. E Deus olha para Moisés e diz: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde tu estás é terra santa. E ali começa o chamamento de Moisés, onde Deus entrega poderes a Moisés para chegar até Faraó e em seguida libertar o povo de Deus, o povo de Israel, do Egito. Glória a Deus. Então, com duas cobriu o rosto, porque não podia olhar para Deus, com duas cobriu os pés, por ser a parte mais impura do ser humano, e com duas voavam e clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. No hebraico eles estavam dizendo assim: Kadosh, 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 que quer dizer Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. No versículo 4 diz assim: as bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Deus. Essa é uma passagem bastante interessante de todos nós cristãos, do qual marca o chamamento de todo aquele que vem para Cristo. Assim como na vida de Isaías, quando ele ouviu essa voz que dizia: quem enviarei? Quem há de ir por nós? E ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Porque quando ele viu a glória de Deus, ele viu toda aquela fumaça, todo aquele alvoroço, o limiar do templo se tremendo, as bases do templo, e o templo se enchendo de fumaça. Ele disse: eis que eu vou morrer, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas aí o Senhor envia, dá ordem a um dos serafins que com uma tenaz, que é um instrumento de médico, tipo uma pinça, onde pega os materiais na hora da cirurgia, uma pinça, acredito que provavelmente seja de ouro. Ali essa pinça, essa tenaz, pega uma brasa tirada do altar e coloca na boca de Isaías. E ali os pecados dele foram perdoados. Em seguida, o profeta, que estava recebendo a confirmação do seu chamamento, ele reconhece a soberania de Deus, a glória de Deus, reconhece o poder de Deus naquele exato momento. E Deus tem misericórdia dele, e o Senhor mostrou toda aquela manifestação, toda aquela glória para Isaías, não para que ele morresse, porque Deus não queria isso, mas sim para que ele visse a glória de Deus e cumprisse o seu chamado na terra. Às vezes Deus tem que fazer isso, ele tem que sacudir a gente. Então Deus, ele nunca vai mostrar algo para nós para que nós venhamos morrer, porque ele quer nos matar, ele quer nos levar. Sempre quando Deus ele faz alguma coisa em nossas vidas, é porque ele tem um propósito, ele já tem um projeto em nossas vidas. Assim mesmo, a cada dia que nós amanhecemos vivos, é devido à misericórdia de Deus e o plano que ele tem na nossa vida e na nossa família. Nós não morremos com tudo isso que aconteceu no mundo, na terra, porque Deus tem um plano, Deus tem um projeto. Basta nós acreditarmos e confiarmos nele, que mais cedo ou mais tarde, quando
nós entregamos a nossa vida, o nosso coração diante dele, ele cumpre a sua vontade, cumpre o seu querer em nossas vidas.